Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, a mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar o capítulo 9 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, onde que neste capítulo aqui, Paulo, ele vai falar sobre os seus direitos como apóstolo, mas mostra que prefere renunciar a eles por amor ao Evangelho, tornando-se servo de todos para ganhar mais pessoas para nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes de a gente iniciarmos, meus irmãos, como eu sempre faço nos vídeos, meus irmãos, peço carecidamente, se inscrevam no canal e ativem o sininho. E deixando o seu like, porque isso é muito importante para o canal, meus irmãos. Porque além de vocês ajudarem ao canal a crescer, o YouTube, ele recomenda para mais e mais irmãos. E quanto mais irmãos virão conhecer a palavra de Deus por meio deste canal. Por isso que a sua inscrição e o seu like e a ativação do sininho também, para não perder os próximos vídeos, são muito importantes para o canal. Por isso, já deixou o seu like? Já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho? Ótimo! Vamos agora darmos início para o estudo de hoje. E aqui, meus irmãos, vamos ver nos primeiros versículos do 1 até o 14, onde Paulo ele vai falar sobre os direitos de um apóstolo. Nos versículos do 1 até o 14. Vamos ler aí e logo em seguida vamos estudarmos. Do 1 até o 14. Será que eu não sou um homem livre? Por acaso não sou um apóstolo? Será que eu não vi Jesus, o nosso Senhor? Por acaso vocês não são resultado do trabalho que faço para o Senhor? Mesmo que outros não me aceitem como apóstolo, vocês me aceitam. Vocês mesmos, pelo fato de estarem unidos com o Senhor, são a prova de que sou um apóstolo. Quando as pessoas me criticam, eu me defendo, dizendo assim: será que eu não tenho o direito de receber comida e bebida pelo meu trabalho? Será que nas minhas viagens eu não tenho o direito de levar comigo uma esposa cristã, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor Jesus e também Pedro? Ou será que Barnabé e eu somos os únicos que temos de trabalhar para nos sustentar? Quem já ouviu falar de algum soldado que pagou as suas próprias despesas no exército? Ou qual é o fazendeiro que não come das uvas da sua própria plantação? Ou qual é o pastor que não toma do leite do seu gado? Não pensem que eu me apoio somente nesses exemplos da vida diária, pois a lei diz a mesma coisa. Na lei de Moisés está escrito assim: não amarre a boca do boi quando ele estiver pisando o trigo. Por acaso Deus está interessado nos bois? Ou foi a nosso respeito que ele disse isso? É claro que isso está escrito em nosso favor. Tanto a pessoa que planta como a que colhe fazem o seu trabalho na esperança de receber a sua parte da colheita. Se temos semeado entre vocês a semente espiritual, será demais se recebermos de vocês alguma recompensa material? Se outros têm o direito de esperar isso de vocês, será que nós não temos muito mais direito do que eles? No entanto, nós não temos usado esse direito. Pelo contrário, temos aguentado tudo para não atrapalhar o Evangelho de Cristo. Certamente, vocês sabem que os que trabalham no templo é do templo que recebem os seus alimentos. E sabem também que os que oferecem sacrifícios no altar recebem uma parte da carne dos animais
que são sacrificados ali. Assim, o Senhor mandou também que aqueles que anunciam o Evangelho vivam do trabalho de anunciar o Evangelho. Meus irmãos, nesses primeiros versículos aqui, Paulo, ele lembra que, como apóstolo, ele tinha o direito de receber o sustento material pelo seu trabalho espiritual. E também, Paulo, ele cita exemplos da lei de Moisés, do serviço no templo e até da vida militar e agrícola, para mostrar o quê? Para mostrar que quem trabalha merece viver do seu trabalho. E é verdade, se nós trabalhamos, nós merecemos viver daquilo que nós estamos trabalhando. Nós merecemos aquilo ali. E aqui, meus irmãos, aprendemos também o seguinte, que o ministério, ele merece ser sustentado, merece a sua recompensa. O trabalhador merece a sua recompensa pelo seu trabalho. Pois quem serve a Deus deve ter as suas necessidades atendidas. Se servimos a Deus, nós merecemos a recompensa. Merecemos. Porque Deus sabe as nossas necessidades. E por isso que as nossas necessidades vão merecer ser atendidas. Por isso que, para finalizar esses versículos aqui, para a nossa realidade, temos que aprender a valorizar, pessoal, meus irmãos, e a apoiar aquelas pessoas que dedicam a sua vida ao anúncio do Evangelho, ao anúncio da Palavra de Deus. Vamos valorizar esses irmãos, vamos apoiar eles, ajudar essas pessoas a cada vez mais a levar a Palavra de Jesus, de nosso Senhor Jesus Cristo, para mais e mais irmãos. E não só essas pessoas, mas o ministério todo. Grupos de orações, canais de evangelização, como Canção Nova, como Rede Vida é um exemplo. Ajudar esses canais, essas pessoas, os padres também, Padre Reginaldo, Frei Gilson, quem acompanha. Esses canais, cada vez mais, eles pedem essa contribuição para o quê? Para cada vez mais melhorar e também atingir mais pessoas, trazer mais pessoas para Jesus. E cada vez mais também ao quê? A levar a palavra de Jesus para outras pessoas. Por isso que temos que valorizar essas pessoas e apoiar elas no que pudermos. No que pudermos. Porque nós, além de estarmos ajudando a esses nossos irmãos, também ajudaremos nesse serviço, que é levar nosso Senhor Jesus Cristo para as pessoas e trazer as pessoas para mais perto de Jesus. Por isso que valorizem, meus irmãos, e apoiem todos os grupos de orações, padres, freis que levam a palavra de Deus, que levam Jesus para as pessoas. Valorizem e apoiem, meus irmãos. É isso que Paulo está nos mostrando nesses versículos aqui. Amém? E nos próximos agora, do 15 até o 18, vamos ver aqui a renúncia por amor ao Evangelho. Dos versículos do 15 até o 18. Vamos ler aí. Mas eu não tenho usado nenhum desses direitos. Nem estou escrevendo isso agora para exigir esses direitos para mim mesmo. Eu preferiria morrer a fazer isso. E ninguém vai me tirar o orgulho que eu tenho de agir assim. Eu não tenho o direito de ficar orgulhoso por anunciar o Evangelho. Afinal de contas, fazer isso é minha obrigação. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Por isso, se eu faço o meu trabalho por minha própria vontade, então posso esperar algum pagamento. Porém, se faço como um dever, é porque é um trabalho que Deus me deu para fazer. Nesse caso, qual é o pagamento que recebo? É a satisfação de anunciar o Evangelho sem cobrar nada e sem exigir os direitos que tenho como pregador do Evangelho. Meus irmãos, olha o que Paulo nos ensina aqui nesses versículos. Paulo, mesmo tendo direito, ele não quis
usar esses privilégios. Ele não quis usar esses privilégios daqui. E Paulo, meus irmãos, ele pregava e não cobrava nada. Paulo, ele falava da palavra de Jesus e não cobrava nada. Ele pregava de graça. De graça. Ele pregava por amor. Por amor. Sabendo que a sua recompensa, ela vinha de Deus e não dos homens. E não dos homens. Por isso que o amor aqui, nesses versículos, aprendemos isso, que o amor a Cristo, ele deve estar acima dos nossos interesses pessoais. Se nós falamos da palavra de Jesus e se a gente esperar algum dinheiro em troca, algum bem material em troca, então nós, além de estarmos não sendo verdadeiros, estaremos somente interessados nos nossos interesses. Estaremos fazendo a nossa vontade, não a vontade de Deus. Por isso que vamos ver aqui no exemplo de Paulo. Ele pregava de graça. Quando você falar a palavra de Deus para as pessoas, fale de graça. Não cobre nada. Por quê? Como aprendemos também, nós recebemos de graça a palavra de Deus. E de graça temos que dar. De graça temos que passar para os irmãos. Não cobrar nada. E nossos interesses pessoais não devem estar acima do amor. Porque como aprendemos, Deus é amor e o amor tem que estar em primeiro lugar. O amor, ele deve estar acima dos nossos interesses, das nossas vontades. O amor a Cristo, o amor a Deus deve estar acima. Por isso, meus irmãos, para finalizar aqui, para a nossa realidade, quando você fazer o bem, não espere nada em troca. Quando você fazer algo, quando você falar a palavra de Deus ou ajudar alguém, não espere nada em troca dessa sua ajuda. Não espere que aquela pessoa dê algum valor a você. Não espere nada em troca. Mas ajude por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, a Deus e ao próximo. Não aos seus interesses. Faça sempre o bem, não esperando nada em troca. Amém, meus irmãos? Vamos agora, nesses próximos versículos aqui, do penúltimo, do 19 até o 23, onde Paulo ele vai dizer que fiz-me servo de todos. Dos versículos 19 até o 23. Vamos ler aí, do 19 até o 23. Sou um homem livre, não sou escravo de ninguém, mas eu me fiz escravo de todos, a fim de ganhar para Cristo o maior número possível de pessoas. Quando trabalho entre os judeus, vivo como judeu, a fim de ganhá-los para Cristo. Não estou debaixo da lei de Moisés, mas, quando trabalho entre os judeus, vivo como se estivesse debaixo dessa lei para ganhar os judeus para Cristo. Assim também, quando estou entre os não-judeus, vivo fora da lei de Moisés, a fim de ganhar os não-judeus para Cristo. Isso não quer dizer que eu não obedeço à lei de Deus, pois estou de fato debaixo da lei de Cristo. Quando estou entre os fracos na fé, eu me torno fraco também, a fim de ganhá-los para Cristo. Assim, eu me torno tudo para todos, a fim de poder, de qualquer maneira possível, salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, a fim de tomar parte nas suas bênçãos. Meus irmãos, nesses penúltimos versículos aqui, Paulo, ele explica o seguinte, que ele mostra a grande estratégia missionária. Paulo, ele adaptava-se a todos, sem perder a fidelidade no Cristo, em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo era fiel a Jesus. Paulo era fiel à palavra de Deus. Por isso que ele mostra essa grande estratégia missionária. Ele adaptava-se a todas as pessoas. A todas as pessoas. Ele adaptava-se aos judeus, como judeu, aos gentios, como gentio, aos cristãos, como cristão, e assim por diante. E o objetivo de Paulo aqui era ganhar mais almas para Jesus, mais almas para o Senhor Deus Todo-Poderoso. E esse tem que ser o nosso objetivo. Trazer mais pessoas para Jesus Cristo, trazer mais irmãos
para mais perto de Deus. Por isso, meus irmãos, que aqui nesses versículos aprendemos que a evangelização, ela exige humildade, sermos humildes. Ela exige também flexibilidade e espírito de serviço às obras de Deus. Sejamos humildes, sejamos flexíveis ao espírito de serviço. Sejamos tudo isso, meus irmãos. Tudo isso. Quando a gente evangelizamos, nós temos que fazer essa evangelização a trazer mais irmãos, mais almas para Deus. Sermos luz. Sermos luz. E aqui, para a nossa realidade hoje, esses versículos nos mostram o seguinte, que nós temos que ser luzes onde a gente formos, em qualquer lugar. Sermos luzes de nosso Senhor Jesus Cristo. Onde a gente estiver, em casa, no trabalho, aonde quer que esteja, temos que ser luz, levando sempre nosso Senhor Jesus Cristo, de forma que as pessoas entendam e recebam Ele com amor. Nós temos que ser luz, porque Jesus nos ensinou isso. Vós sois a luz do mundo. E temos que ser luz, temos que levar a palavra de Jesus, levar Jesus para cada um de nossos irmãos. Amém? E meus irmãos, para finalizar agora esse capítulo 9 de 1 Coríntios, vamos ver aqui nos últimos versículos a corrida da fé. A corrida da fé, do 24 até o 27. Vamos ver aí. Vocês sabem que numa corrida, embora todos os corredores tomem parte, somente um ganha o prêmio. Portanto, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros, porque quer receber uma coroa de folhas de louro. Uma coroa que, aliás, não dura muito. Mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre. Por isso, corro direto para a linha final. Também sou como um lutador de boxe, que não perde nenhum golpe. Eu trato o meu corpo duramente e o obrigo a ser completamente controlado para que, depois de ter chamado os outros para entrarem na luta, eu mesmo não venha a ser eliminado dela. Meus irmãos, nesses últimos versículos aqui, Paulo, ele compara a vida cristã a uma corrida. Ele faz uma comparação entre a nossa vida cristã a uma corrida. E pode ser qualquer corrida, de carro, de moto, do que for. Ele compara a nossa vida cristã a uma corrida. Assim como os atletas desses esportes de hoje em dia se esforçam para ganhar medalhas, troféus, que passam, os cristãos devem se disciplinar para alcançar a coroa eterna. Nós temos que se esforçar para receber a coroa da vida, a coroa eterna, a coroa que vem de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nos dá essa coroa. Não aquela coroa que passa, que enferruja daqui desse mundo, que ganha medalhas, que enferruja, coroas que coloca na cabeça, essa coroa que enferruja também ferro, mas sim a coroa da vida, aquela coroa que dura para sempre. É a coroa eterna. E aqui, meus irmãos, aprendemos também que seguir Jesus exige 3 coisas: disciplina, esforço e perseverança. Seguir Jesus exige essas 3 coisas. Temos que ser disciplinados, interessados nisso, esforçados, esforço. E também, quando vir as tribulações, a gente perseverar, estar ali sempre, firme, e não desistir nunca. É isso que seguir Jesus exige, tudo isso. Renúncia. É isso que é uma renúncia. Esse esforço, perseverança, disciplina, foco, dedicação. Tem muitas palavras aqui que existem também, mas essas 3 já se baseiam em tudo: disciplina, esforço e perseverança. E aqui, meus irmãos, para terminar, para nossa realidade, vamos praticar a fé com constância
Como então praticar? Como nós temos que praticar igual esse atleta? Que o atleta pratica para ganhar, sim ou não? O atleta hoje, um atleta de futebol, um atleta de lutador de boxe, ou em outro esporte, eles se dedicam, sim ou não, para ganhar a coroa da vida. A coroa da vida não. A coroa que vem a ser quando a pessoa ganhar, quando ele ganhar. Eles se esforçam para ganhar essa coroa. Por isso que nós temos que esforçarmos também. Praticar todos os dias a fé com constância. Como eu posso praticar? Como? Oração, leitura da palavra. Oração é o que? Conversa com Deus. Leitura da palavra é o que? É o estudo. É você estudar a palavra de Deus. E aqui nós temos também que o que? Aprendermos, praticarmos uma vida santa. Uma vida com paciência, com calma. Uma vida que esteja baseada, que tenha nosso Senhor Jesus Cristo como a fonte principal. Uma vida santa. E é isso que temos que praticar. Que vamos estar o quê? Correndo para conquistar a coroa da vida eterna. Nós temos que esforçar, meus irmãos. Esforçarmos. Se esforcem. Não deixem o inimigo tirar o foco de vocês. Porque nós temos que conseguir. O nosso objetivo é esse. Temos que conseguir essa coroa da vida eterna. Senão, vamos para aquele lugar onde muitas pessoas não querem ir, que é o lago de fogo. Mas para isso, nós temos que esforçarmos, sermos disciplinados. Amém? E para finalizar, nesse capítulo 9, aqui de 1 Coríntios, nós aprendemos 4 coisas hoje. 4 ensinamentos aprendemos. Primeiro ensinamento. O apóstolo, o discípulo, ele tem direito ao sustento, mas ele pode renunciar esse direito por amor ao quê? Ao Evangelho, à palavra de Deus, ao próximo. Ele renuncia tudo isso. Aprendemos hoje. Segundo, aprendemos que o anúncio da palavra de Deus, ela deve ser feita com gratuidade e dedicação. Não cobrar nada. Mas nós temos que dar de graça, porque de graça recebemos e de graça nós damos. Segundo ensinamento. Terceiro ensinamento. O verdadeiro missionário, ele se adapta para alcançar mais almas para Cristo. Nosso objetivo é ganhar mais almas para Jesus, mais irmãos para Jesus. É esse o nosso objetivo aqui. A nossa missão, a nossa verdadeira missão é essa. Buscar mais irmãos para mais perto de Jesus e mais almas para Deus. E o último ensinamento, que a vida cristã é como uma corrida, que Paulo ensinou, que exige disciplina, exige esforço, exige perseverança. Uma corrida. Ele fez essa comparação da vida cristã. É uma corrida. Nós temos que se dedicarmos, praticarmos, para conseguirmos a coroa da vida eterna. Amém, meus irmãos? Foi esse o capítulo 9 de 1 Coríntios. E antes de finalizarmos, como eu sempre peço nos vídeos, meus irmãos, peço carecidamente, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Por quê? Porque então eu tenho que se inscrever no canal. Porque além de você fortalecer e ajudar o canal, meu irmão, o YouTube, ele recomenda para mais irmãos. E mais irmãos virão conhecer a palavra de Deus por meio deste canal aqui. Por isso que é muito importante a sua inscrição e o seu like e a ativação do sininho. Que a ativação do sininho também faz para que você não perca os próximos vídeos que eu postar. E também, meus irmãos, compartilhe esse vídeo para as outras pessoas, para os seus familiares, seus amigos, para que eles conheçam a palavra de Deus e venham conhecer cada vez mais a palavra. Amém? Por isso, que Deus abençoe, meus irmãos, grandemente a vida de cada um de vocês, hoje e sempre, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E se Deus quiser, estaremos juntos para estudarmos mais um capítulo da Palavra de Deus. Fiquem com Deus e até o próximo estudo. Até lá!